Meus amados, Deus em Cristo continue abençoando você, sua vida, seu ministério, sua casa, sua família. Que onde você colocar a sua mão seja abençoada, a planta do seu pé, onde você chegar, que a autoridade de Deus te acompanhe. Bom, eu sou o pastor Vanilson Vieira, da cidade de Parnamirim, no Rio Grande do Norte. Um prazer gravar esses vídeos para você. A gente está gravando uma série de aulas sobre o Apocalipse. Já gravamos o primeiro vídeo, que é Entendendo o Apocalipse de maneira fácil. E hoje a gente vai estudar o capítulo 1 de Apocalipse. Vai ser uma sequência para que você entenda direitinho. O Apocalipse ele não é muito fácil de ler, mas de estudar, irmãos, ele é maravilhoso. Eu estou me propondo a ensinar você de uma forma fácil, para que você entenda e comece a amar esse livro. Porque o Apocalipse não é coisa para o futuro, já está acontecendo. Desde que Jesus voltou para o céu, o Apocalipse está acontecendo. Tá certo? Dá um like. Para quê? Porque o YouTube entende que o vídeo foi relevante. E ele manda para mais pessoas que eu nem conheço, não me conhecem. Sabem nem que eu existo, mas recebem. Para quê? Eu sei que o assunto é relevante. Tenho convicção disso. Compartilha o vídeo. Compartilhe para as pessoas também aprenderem, não seja egoísta. Tenho certeza que o assunto e a forma como eu ensino é muito boa, eu tenho convicção disso, tá certo? Esse é um assunto que as pessoas estão adiando falar, não, deixa para lá, não, Apocalipse não, Apocalipse tem que ser pregado, queridos. Ele é real hoje, a igreja precisa entender o que está acontecendo. Então compartilha, assiste o vídeo até o final. Porque o Senhor fala no início, pode falar no meio, pode falar no final da mensagem. Amém? Então vamos lá. Bom, lá no livro de Apocalipse, no capítulo 1, verso 19, está escrito: escreve, pois, as coisas que viste e as que são, e as que hão de acontecer depois destas. Então, quando foi escrito este livro? João escreveu quando estava preso na prisão, chamada Patmos, no ano aproximado de 96 depois de Cristo, ou seja, 60 anos após a volta de Jesus ao céu. Patmos é uma ilha que fica a 53 quilômetros de mar adentro, na Ásia Menor, conhecida por região da Anatólia, entre o Mar Negro e o Mar Mediterrâneo, próximo do território da Turquia, Armênia e Kurdistão. Ela tem cerca de 13 quilômetros de comprimento, com uma largura de 6,5 quilômetros, com um solo rochoso vulcânico, e naquela época pertencia ao Império Romano, hoje pertence à Grécia. João e outros irmãos, é bom que você saiba disso, João não estava preso sozinho, tinha outros crentes presos também, estavam presos por causa da perseguição que a igreja enfrentava desde Nero, lá no ano 54 a 68 depois de Cristo, e naquele período era o imperador Domiciano, ano 81 a 96 depois de Cristo, e João estava preso por se negar a adorar Domiciano, que era o imperador, como Deus e Senhor. João era o pastor da igreja em Éfeso e pregador cristão. Não adorou Domiciano com outros crentes e foram presos. Então, como interpretar o Apocalipse? Não devemos interpretar o Apocalipse como um livro sequencial, linear, cronológico, do capítulo 1 ao 22. Não. Ele é um livro cíclico ou de sessões, uma história contada e recontada dos mesmos acontecimentos, como uma espiral. Ele avança, depois retorna. Avança, depois retorna e conta a mesma coisa. Às vezes, acontecimentos da mesma coisa que aconteceu no céu, a trombeta foi tocada, o que aconteceu no céu. Depois, o mesmo acontecimento daquela trombeta é recontado do que aconteceu na terra. Mas foi o mesmo toque, a mesma trombeta. O que aconteceu lá, o que aconteceu aqui. Tá certo? Então, ele avança, depois retorna, avança, depois retorna. Ele vai contar e recontar os acontecimentos 7 vezes, tendo como 7 o número da completude. Então, não devemos interpretar o Apocalipse usando o anacronismo, ou seja, sendo contra, batendo de frente, fazendo mudanças. Não considerando as imagens, os símbolos daquela época, dificultando o seu entendimento. Precisamos entender que o Apocalipse foi escrito para judeus. Para judeus.
anacronismo, não é? Ela é uma insistência em querer entender esse livro com o contexto de hoje. E você não vai entender. Ao invés de observar o que aqueles símbolos da época refletem em nossos dias. Os sinais que para nós hoje parecem um filme de terror, chifre que fala, besta, dragão, cataclismos da natureza, na verdade é uma linguagem chamada de hebraísmo, ou seja, uma linguagem socio-religiosa da religião judaica dos judeus para quem o livro foi escrito. Existem figuras no Apocalipse que só fazem sentido com as figuras religiosas do judaísmo. Amém? Então não adianta querer entender o livro de Apocalipse com aquilo que você conhece de hoje. Tem que ir lá atrás. O capítulo 1 está incluído na primeira divisão do livro, que vai do capítulo 1 ao capítulo 3. O capítulo 3 está inserido nessa primeira divisão. Então, o propósito, a razão, o motivo desse livro ser escrito são 3. A primeira, as cartas às 7 igrejas, elas revelam que estavam acontecendo profundos desvios da maneira bíblica de se conduzir nas igrejas. João recebe a ordem para escrever cartas denunciando e repreendendo, porque estava intolerável o pecado dessas igrejas. E chamar a sua atenção para o arrependimento e retornarem ao primeiro amor. Segundo motivo, por causa da perseguição do imperador Domiciano aos crentes, porque se negavam a adorá-lo como Deus e Senhor. E muitos foram mortos e presos. Foi escrito para fortalecer a fé, dar firmeza para permanecerem fiéis a Jesus Cristo e encorajar os membros das igrejas a permanecerem fiéis até a morte, se necessário fosse. Isso vale para os dias de hoje. Terceiro motivo para o qual foi escrito o Apocalipse: para dar aos crentes, enquanto a igreja estiver na terra, uma perspectiva, ou seja, um panorama do conflito, da guerra entre a igreja e as forças do diabo nos últimos momentos da história da humanidade na terra. O tema, ou seja, o assunto que se desenvolve do livro, é apresentar Jesus Cristo de 3 maneiras. A primeira maneira que ele é apresentado é quanto ao tempo. O que é, que era e que há de vir. Apocalipse 1 e 8, ele vai dizer: eu sou o alfa e o ômega, ou seja, a primeira letra e a última do alfabeto grego. Diz o Senhor Deus, aquele que é, que era e que há de vir, ou seja, o Todo-Poderoso, de eternidade a eternidade, ele é Deus. Então, o livro aprende Jesus nas suas relações quanto ao tempo. A segunda, o livro aprende Jesus Cristo quanto às suas relações para com as igrejas. Vai do capítulo 1, verso 9, a capítulo 3, verso 22. As relações dele para com a tribulação, capítulo 4, verso 1, até o 19 e 21. E para com o reino, capítulo 20, verso 1, 22, verso 21. A terceiro motivo, da relação de Jesus para qual o livro foi escrito é quanto aos seus cargos como sumo sacerdote hoje. Ele é apresentado como noivo, como rei e juiz. Hoje ele não é mais o Jesus do jumentinho, açoitado, morto, dilacerado, não. Precisamos entender que Jesus hoje é rei, é juiz, é o noivo da igreja. Então João recebeu ordem para escrever sobre 3 classes de coisas. Olha que a gente está agora falando sempre de 3. O número 3 aqui está em evidência. 3 classes de coisas. Coisas passadas, está lá em Apocalipse 1:19. O que tens visto, ou seja, a visão recebida na ilha de Pátimos. Coisas presentes, as que são, ou seja, que existiam, que eram as igrejas da Ásia Menor. E coisas futuras, ou seja, os acontecimentos que iriam acontecer, uma série de 6 setes. O número 7 aparece por mais de 50 vezes no livro. 7 selos, 7 trombetas. 7 personagens, ou seja, uma mulher vestida de sol,
um dragão, uma serpente, uma besta, um cordeiro, um anjo, um semelhante ao Filho do Homem sentado em uma nuvem branca. 7 taças, 7 juízos e 7 coisas novas. Esses 7 selos, 7 trombetas, isso já está acontecendo. 7 taças, 7 já está, desde que Jesus voltou para o céu, que isso está acontecendo. O Apocalipse não é para amanhã, foi para ontem, já está acontecendo. Então, no capítulo 1, que é o que a gente vai estudar hoje, no verso 1, está escrito: revelação de Jesus Cristo que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer. E que ele, enviando por intermédio do seu anjo, notificou ao seu servo João, o qual atestou a palavra de Deus. João atestou a palavra de Deus. E o testemunho de Jesus Cristo quanto a tudo o que viu. Então, João não deu o título Apocalipse. Ele escreveu revelação de Jesus Cristo. Revelação no grego significa apocalipse, que significa tirar o véu ou o manto, ou seja, descobrir, trazer luz, revelar algo que está obscuro, não nítido, dá compreensão. Daí surgiu o título. Então, Apocalipse não significa mistério, mas significa revelação de Jesus Cristo. Ele revela a João e a igreja. Essa revelação ou mensagem vem de Cristo, que usa seu anjo para intermediar a revelação para João. No Apocalipse aparece por mais de 70 vezes a palavra anjo. Esse anjo intermediário, ele apresenta o conteúdo da narrativa através de símbolos. A palavra símbolo no grego é semaino. Significa se expressar ou ensinar por simbologia. É comum no Oriente Médio se escrever por símbolos até hoje. Até hoje. O versículo 3 vai falar a primeira bem-aventurança das 7 desse livro. Bem-aventurados aqueles que leem e aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nela escritas, pois o tempo está próximo. Aqui está, irmãos, a primeira das 7 bem-aventuranças desse livro. A tradução correta aqui é aquele que lê, ou o que lê, no singular. Por quê? Porque a carta em formato de rolo era para uma pessoa ler e os outros ouviam, pois não tinha cópias. Os que ouvem no plural era porque o livro era lido por um e ouvido por muitos congregados. Então, a tradução correta seria: bem-aventurado o que lê. O livro é sabiamente escrito de forma repetida, recontado os mesmos acontecimentos, para facilitar o entendimento dos acontecimentos, para fixar na mente, porque seria ouvido, ou seja, uma coisa que é contada e recontada, a mesma história, você fixa, você assimila melhor. Aqui também fala os que ouvem as palavras da profecia. O que é profecias aqui? São as previsões escatológicas, eventos futuros. E também a pregação ou ensino da palavra de Deus. O tempo desses eventos, diz o final do versículo 3, está próximo. Tempo kairos. Nós vivemos no cronos, do minuto, do segundo, da hora, do dia, do mês, do ano, da década. Os céus vivem no kairos, de eternidade a eternidade. Ele é Deus, não tem dia, não tem noite, não tem hora, não tem minuto, não tem segundo. Um dia como 1000 anos, 1000 anos como um dia. Está próximo. Por que está próximo? Pois nunca saberemos quantos anos viveremos. Estava próximo da igreja primitiva. Morreram em Cristo, salvos. Estava próximo dos meus avós, dos meus pais. Está próximo de nós. Não sei se vou morrer agora, amanhã. Não sei. Está próximo da hora de eu partir. Jesus pode voltar para levar a igreja, como pode voltar para levar individualmente os crentes. Então está próximo sempre. O versículo 4. João, as 7 igrejas que se encontram na Ásia, graça e paz a vós outros, da parte daquele que é, que era e que há de vir,
da parte dos 7 espíritos que se acham diante do seu trono. Bom, 7 espíritos aqui não são 7 espíritos santos. João enxerga como se fosse. A simbologia do número 7 é aplicada por João e significa a autoridade absoluta e permanente do Espírito Santo nas suas muitas formas de agir. Isaías 11:2, por exemplo, está escrito que repousará sobre ele, ou seja, sobre Jesus, o Espírito do Senhor, 1, o Espírito de sabedoria, 2, o Espírito de entendimento, 3, o Espírito de conselho, 4, o Espírito de fortaleza, 5, o Espírito de conhecimento, 6, e o Espírito de temor do Senhor, 7. Olha aí, 7 formas do Espírito Santo agir. Mas João se refere como os 7 Espíritos do Senhor. Mas não são 7 Espíritos Santos. Lá em Zacarias 4:10 está escrito: pois quem despreza o dia dos humildes começos, esse se alegrará vendo o prumo na mão de Zorobabel. Zorobabel era governador de Judá. Aqueles 7 olhos são os olhos do Senhor, que percorrem toda a terra. Espírito Santo. Versículos 5 e 6 vai dizer: e da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o soberano dos reis da terra, aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados e nos constituiu reino, sacerdotes, para o seu Deus e Pai. A ele a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. A gente está diante aqui, desses versos 5 e 6, de uma doxologia, um hino de exaltação, um louvor. Se você ler, não vou repetir para o vídeo não se estender, é um louvor, 5 e 6, é uma doxologia, exaltando ao Senhor. Aquele que é Rei dos Reis, Senhor dos Senhores agora. O versículo 7, né, ele é o anúncio da volta desse Senhor. Eis que vem com as nuvens e todo olho verá, até quantos o traspassaram. E todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele, certamente. Amém. Então o versículo 7 está anunciando a volta desse Senhor. O versículo 8 está dizendo: eu sou o Alfa e Ômega, diz o Senhor, Deus, aquele que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Ou seja, a primeira e a última letra do alfabeto grego, eu estou apenas repetindo, para você entender melhor, significando Jesus como o início, como o autor, o Alfa, o início, o autor, o Alfa, e o fim, o Ômega, a conclusão de todas as coisas. A visão de Jesus glorificado, ele se revela a João no versículo 9 do capítulo 1. Ele diz: eu, João, irmão vosso e companheiro na tribulação e na perseverança em Jesus, achei-me na ilha chamada Patmos, por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Aqui está o início da visão. João não estava sozinho naquela prisão, havia outros crentes. Ele tinha quase 100 anos, era o último dos apóstolos vivos. Eu até acredito que João foi preservado, morreu de velho. Não foi dilacerado, queimado, serrado, decapitado. Deus o guardou para dar a ele a revelação desse livro. Foi escolhido para isso. Era o último dos apóstolos vivos. E ele foi liberto da ilha de Patmos pelo imperador Nerva. Ele não morreu lá. No ano 95 a 98 depois de Cristo. No versículo 10, João diz: achei-me em espírito no dia do Senhor e ouvi por detrás de mim grande voz como de trombeta. Naquela época, irmãos, a igreja primitiva tinha separado o domingo como o dia do Senhor. Por isso que ele fala aqui: achei-me em espírito no dia do Senhor. Que dia era esse? Domingo. Eles tinham separado como o dia do Senhor. O primeiro dia da semana. Eles se reuniam no domingo e coletavam as ofertas. Está lá em Atos 20.
versículo 7. 1 Coríntios 16, verso 2. Você lê aí no seu estudo. Então, o Espírito Santo levou João a passar por uma experiência espiritual, tal qual Pedro, lá em Atos 10 e 10. Se lê em casa. Ou seja, um êxtase, um arrebatamento dos sentidos, algo súbito, repentino, inesperado. João recebeu uma visão da realidade espiritual que o homem por si só não conseguiria. Só o Espírito Santo podia revelar isso. O versículo diz também que uma voz forte como o som de trombetas. O profeta Ezequiel 1:24 está escrito: andando eles, ouviu o tatalar das suas asas, ou seja, o bater das asas de voo, como o rugido de muitas águas, como a voz do Onipotente. Talvez João estivesse comparando o som das ondas do mar, arrebentando nas paredes rochosas da ilha de Patmos. Talvez fosse isso. Ele está ouvindo aquelas ondas quebrando, batendo nas paredes rochosas, e o barulho daquelas ondas, ele talvez esteja comparando essa voz que eu ouvi como som de trombetas, algo que ecoa, aquele toque que sai ecoando, aquele toque que é sublime, que mexe com você, né? Você pode ler algo semelhante lá em João, no capítulo 12, verso 28 e verso 29. Bom, o versículo 11, ele diz: o que vês escreve em livro e manda às 7 igrejas: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Jesus caminha no meio das igrejas, é uma linguagem antropomórfica. Uma linguagem para nosso entendimento melhor. Tipo, Deus levantou-se do seu trono. Deus não precisa se levantar do seu trono, Deus está em todo lugar, Ele é Espírito. Mas por que a linguagem escrita, pregada, diz: Deus se levanta do seu trono e vem em seu socorro? Para você entender. É uma linguagem antropomórfica para o entendimento humano. Por quê? Porque Jesus caminha no meio das igrejas. Ele está em toda parte. Mas por que essa linguagem? Para sondar corações, observar os crentes, saber quem são os santos, para que no dia que soar a última trombeta, os escolhidos subam. Convém que o julgamento comece pela casa de Deus, diz 1 Pedro 4,17. Está escrito: pois o tempo de começar o julgamento já chegou. E os que pertencem ao povo de Deus, ou seja, pela casa de Deus, serão os primeiros a serem julgados. A igreja é julgada aqui, com as provas, com as lutas, as tentações, os problemas, um atrás do outro. A igreja é julgada aqui, para subir absolvida, santa, irrepreensível, imaculada, a noiva para casar com o noivo. Começa aqui. Nós somos julgados aqui como igreja. Mas, pastor, a Bíblia diz que Deus jogou tudo no mar do esquecimento, o teu passado, a tua vida preguiça, antes de você vir a Cristo, receber fé do Espírito Santo para crer nele. Essa vida Deus jogou no mar do esquecimento, não se lembra mais. Mas como crente, erramos, falhamos, e aí tá as provas, as lutas, as tentações, os problemas. Como você encara isso? É o julgamento de Deus sobre a tua vida. Se você viver 70 anos, são 70 anos de julgamento. E se você cair no mesmo erro, a prova é repetida. Caiu de novo, a prova é repetida de novo. O justo cairá, mas o Senhor levantará. Quando você for reprovado, vai repetir a prova. Vai repetir a prova para ser aprovado. Porque o ímpio vai ser julgado no futuro para uma eternidade no céu, no inferno. Condenado ao inferno. Você não. Você é julgado aqui, absolvido aqui, pelo poder do sangue de Jesus.
para ter uma vida de glória na eternidade. Lá em 1 Coríntios 11, né, a partir do 26 até o 32, vai falar isso. Na ceia. Porque se nós julgássemos a nós mesmos, não seríamos condenados de lá. Mas somos julgados pelo Senhor para não sermos condenados com o mundo. Está falando da igreja sendo julgada. Para não ser condenado com o mundo no futuro. Você é julgado aqui, meu irmão, agora. Então passe pela luta, pela prova, pela tentação, pelos problemas de cabeça erguida. Confiando no Senhor, colocando a tua fé em ação em Deus. Procure ser aprovado e não reprovado. Procure não repetir a prova. Amém? Muitas igrejas estão mentindo, irmãos. Venha e a sua vida vai melhorar. Mentirosos. Como se fosse um passe de mágica. Usa uma varinha, abracadabra. Na verdade, irmão, na verdade, é necessário renunciar aqui para subir absolvido. Ao receber Jesus no seu coração, o juiz de Deus vem imediatamente sobre nós. O ímpio peca e nada acontece. Como diz o pastor Israel Leocádio. E muitas vezes a gente diz, Senhor, não está vendo isso não? Eu sou crente, procuro andar em obediência e os problemas não param de chegar. E esse ímpio só prospera. Por que é assim? Por quê? O Senhor está cobrando de nós, os salvos, aqui e agora, para sermos julgados neste mundo por Ele, para não sermos condenados com o mundo no futuro. Julgados aqui, absolvidos aqui, para vivermos uma eternidade. Se você viver 60 anos, será 60 anos de julgamento de Deus para ganhar a vida eterna. O julgamento de Deus aqui é uma vida de luta, aflições, será transformada em uma vida eterna sem problemas. É preciso você entender isso. Por isso, irmão, não seremos julgados no futuro, a não ser para recebermos os galardões. Você recebe perdão aqui, perdoa aqui, diz o pastor Israel Leocádio. Confesse seus pecados aqui, se arrepende aqui. Sofre aqui, se alegra aqui. Chora aqui, esse choro pode durar uma noite aqui. Por isso ele anda no meio das igrejas. E toda lágrima só será enxugada lá. Lá. Versículo 12 e 13. Voltei-me para ver quem falava comigo e voltado vi 7 candeeiros de ouro. E no meio dos candeeiros um semelhante a filho do homem, com vestes talares, ou seja, até os pés, cingido à altura do peito com uma cinta de ouro. Uma longa túnica que chegava aos pés, um cinturão de ouro ao redor do peito simboliza Cristo como nosso sumo sacerdote. E aqui começa uma visão simbólica de Jesus hoje. O versículo 14 vai falar, sua cabeça e cabelos eram brancos como a alva lã, como neve, os olhos como chama de fogo. Os cabelos brancos representam a santidade, sabedoria, justiça e a divindade eterna de Cristo. Os cabelos brancos significam aquele que está apto para exercer juízo. Daniel descreveu sua visão do ancião de dias, lá em Daniel 7, 9 e 13, e Daniel 10, verso 6. Os olhos como chama de fogo, nada se esconde dele, seu olhar é penetrante. Ele é onipresente, por isso discerne tudo. Pés como metal reluzente, no versículo 15. Ele é justo juiz, autoridade absoluta, e seu reino será eterno. No versículo 16, tinha na mão direita 7 estrelas, e da boca saía-lhe uma afiada espada de 2 gumes. Seu rosto brilhava como o sol na sua força. Ou seja, da sua boca sai uma espada com 2 gumes afiados, amolada dos 2 lados. Representa o poder e o direito de julgar e dar sentenças. Hebreus 4, 12 e 13, Isaías 11, 4. A sua palavra é um martelo que despedaça a pedra, Jeremias 23, 29. Então, claro que essa visão de Cristo é simbólica. Cada detalhe aí descrito representa o que ele é hoje, não como ele está hoje. Ali é uma visão que representa o que ele é, tá me entendendo?
mas não que eles tenham aquela figura, aquela aparência. Por exemplo, o seu rosto com o brilho do sol significa a sua glória. Agora não é mais o Jesus que veio e foi crucificado, açoitado, zombado, traído, mas o Jesus que ressuscitou, voltou para o céu, foi declarado vencedor, tornou-se Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. A igreja precisa focar mais no Cristo ressurreto, glorioso. 1 Coríntios 15, verso 14, está escrito: e se Cristo não ressuscitou, logo é vã a nossa pregação e também é vã a vossa fé. As pessoas pregam Jesus e parece que ele ainda está na cruz. Não, ele ressuscitou e voltou para o céu. É preciso anunciar esse Jesus, porque se isso não tivesse acontecido, estaríamos fazendo papel de bobo com a nossa fé. Verso 17 e 18, quando o vi, caí a seus pés como morto. Porém ele pôs sobre mim a mão direita, dizendo: não temas, eu sou o primeiro e o último. João está sendo confortado aqui no verso 17, no verso 18. E aquele que vive, estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos e tenho as chaves da morte e do inferno. João é confortado aqui. Ele está dizendo: eu garanto, João. Eu venci para garantir. No versículo 19, ele convoca João. Escreve, pois, as coisas que viste, e as que são, e as que hão de acontecer depois. João está sendo convocado a escrever. Privilégio tremendo. No versículo 20, para encerrar o vídeo, João está dizendo: quanto ao mistério das 7 estrelas, Jesus está explicando para João o que significa. Que viste na minha mão direita, e aos 7 candeeiros de ouro. As 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas. E os 7 candeeiros são as 7 igrejas. As 7 estrelas na mão direita significam os pastores, líderes espirituais da igreja. A maioria dos teólogos entendem assim. Uma minoria entende, não são anjos que tomam conta da igreja, tipo anjos da guarda. Não, anjos aqui é pastores, líderes espirituais da igreja. Estão na mão direita de Jesus, significando o quê? Que os pastores, os líderes espirituais têm posição de honra e têm grande responsabilidade sobre o rebanho que foi lhe confiado. Amém? Olha, queridos, pode usar esse vídeo em pregação. Pode escrever o que está escrito aqui e reproduzir na sua mensagem. Não tem problema. Acho uma babaquice alguém ficar exigindo direitos autorais com a palavra de Deus. Acho uma babaquice. Então, em nome de Jesus, compartilhe. Dá um like para o vídeo chegar a mais pessoas. Esse foi o capítulo 1. No próximo vídeo vamos falar da primeira carta. A carta à igreja de Éfeso. Deus em Cristo continue te abençoando. Obrigado.